Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar aqui o nosso título. Olá, depois da Fala, pessoal. Quase esqueci a doutora. Come on. Aceitar. Vamos lá. Boa tarde. Doutora Ariel, doutora Daisy, boa tarde, doutora Tamara. Boa tarde. E aí, tudo certo? Pontualmente Você está atrasado. Eu? 5:02, 17:02. Eu acho que o teu relógio está adiantado. Ah. Doutor Jorge, aluno aí do curso de júri, queria... Quase conseguiu nos prestigiar num dos nossos últimos plenários. Não sei se você vai lembrar, eu lembro dele. Doutor Thiago, doutora Sabrina, muito doutor nesse Instagram, né? Fico impressionado. Gente, muito boa tarde para vocês. Tá na Hoje Jara, a gente vai dar 17:02, né? sequência. Ó, 17:03. Ele não é muito bom com horário, gente. Não, eu sou assim. Eu tava ajustando. Hoje eu decidi ajustar antes, não viu que tá mais rápido ali o título, tá organizado. Felipe Jeitens, tu tá precisando de um filtro, porque você está com uma olheira. Eu acho que é a luz. Então, arruma, ou coloca um filtro bonito, pelo menos. Bom, eu não me importo com isso. Boa tarde, gente. Doutora Isabela, doutor Jefferson. Então, hoje a gente vai dar sequência, basicamente dar sequência ao nosso último encontro, né, onde nós falamos ali sobre o atendimento, procedimento em delegacias. É um assunto extremamente amplo e a gente acaba tendo... Não é que é certa dificuldade, mas é impossível tratar desse tema em períodos curtos, assim, de 1 hora. Para cada aspecto, a gente pode tirar vários aspectos sobre aulas de atendimento, de prisão, de pedido de liberdade, e cada um desses ia gerar ali um número muito grande de conteúdo, porque tem muita coisa para ser trabalhada. Mas a gente delimitou ali agora um pós-atendimento. Na verdade, eu acho que a gente pode iniciar até do atendimento em si, né? Me ligaram, sou advogado, ligaram lá para Tamara. Tamara, meu filho está preso, vem tirar meu filho daqui, pelo amor de Deus. E quem está no nosso grupo ali, do nosso clube 1659, eu mandei um roteirinho ali de atendimento. É como se fosse uma receita. Esse roteiro ele não serve para dizer o que você tem que fazer, ou como você tem que ser, ou dizer que o meu modo de atuar é correto, não. Ele serve para você que não tem tanta noção, ou para você que tem noção, mas precisa de uma direção. Você tem uma direção, você vai adicionando seu tempero e você não vai ter mais problema para fazer esse atendimento, essa atuação. Então, hoje, a doutora Tamara está empolgada para falar, porque eu acho que ela vai entregar umas coisas boas aí. Eu tenho alguns elementos aqui importantes, mas como vocês devem ter percebido, eu sou o cara que gosta de trazer alguns exemplos, dar uma viajada aqui com vocês, porque eu entendo que essa é uma das melhores maneiras de fixar. Você ouve uma história, você não esquece mais da situação. Por exemplo, eu falar para vocês, aconteceu comigo de o delegado falar que o cliente não ia ser preso, de prometer de pé junto que não ia acontecer isso, mas cheguei lá, meu cliente foi preso. Então, quando você ouve um negócio desse que impacta, você não esquece mais. Então, doutora, agora eu lhe passo a palavra e vou... Eu fiz vários apontamentos. É que assim, a Tamara mandou um plano aqui que eu acho que a gente ia levar uns 3 dias para passar para vocês. A gente vai tentar fazer isso dentro É quase um plano de aula de um semestre. Bom, gente, boa tarde. Então, assim, para seguir bem o que a gente estava falando na aula passada, na live passada, que a gente parou aonde? A gente fez todo aquele atendimento em delegacia. O seu cliente ele foi ouvido em delegacia e aí a gente encerrou a aula. Seguinte questão. Bom, o cliente ficou preso, né? Ele não foi solto na delegacia, ele foi preso. E agora? O que a gente vai fazer? Então, assim, para quem não tem experiência e começar a se preparar, se a família que te ligou e ela estava já esperando ali no final da delegacia, na frente da delegacia, para saber se o cliente foi solto ou não, lembrando que você tem que pegar a procuração do seu cliente, você vai conversar com a família, olha,
o delegado, né, manteve ele preso, agora vai para o juiz no prazo de 24 horas. Agora é o momento de você conversar com a família e falar, bom, a gente precisa já organizar o pedido de liberdade provisória. E esse pedido é muito importante que ele seja muito bem instruído, com documentação. Mas peraí, tem o antes ainda. Tem o antes ainda. A pessoa Qual ligou, antes? o antes, a pessoa liga, e aí, doutora, meu primo foi preso, meu filho, eu gosto do meu filho. Meu filho foi preso aqui. Esse já foi na aula passada, tá na delegacia, a gente já foi na delegacia. O doutor é você. Você vai até a delegacia. A gente entrou nisso? Fala com quem? Claro, a gente falou de tudo isso na live passada. Então tá. Deixa eu só trazer um ponto, então, que é bastante importante, que todo mundo tem que ter conhecimento. E vocês aí, papel e caneta na mão, porque é algo que a gente tem que ter praticamente tatuado. O que é? Alguns pontos a respeito das nossas prerrogativas. E prerrogativas não são favores. Tem muita gente que leva isso como acha que é um benefício para o advogado, mas não é. As prerrogativas são direitos que nós temos para exercer ali na nossa atuação. E daí lá no artigo, eu abri aqui, ó, artigo 7º, inciso 1º, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O que é exercer com liberdade? Tem muita gente que fica constrangida de chegar numa delegacia e falar que é advogado do fulano, achando que ali os policiais vão achar que veio para atrapalhar, sabe? Como se fosse algo para a gente se constranger, no sentido assim, nossa, sabe, cheio de dedos, mas a liberdade de atuação é justamente você saber que você tem um papel, que a pessoa que está ali do outro lado tem o papel dela e que os dois têm que respeitar o trabalho um do outro. Ninguém é o chato que está indo atrapalhar, ninguém é alguém que está indo ali para incomodar. Você está indo lá a trabalho, você está indo lá exercer o seu papel. Então não tem essa de se acadelar, eu tenho medo de falar, fico constrangido. E isso é uma prerrogativa nossa, exercício com liberdade. E daí, já que a gente falou, Tamara, da questão ali pelo que tu diz, a gente já falou que o preso nessa hora, né? Já falou, já foi ouvido e a prisão foi mantida em delegacia. Agora é o pós-flagrante. Tá, lá no inciso 3º, é que isso é importante, porque são questões que às vezes a gente sabe que a gente tem que se comunicar com o cliente, que isso é uma prerrogativa nossa, mas onde é que está isso? E às vezes, para quem está iniciando, é muito interessante você ir lá no delegado ou na autoridade responsável ali pelo plantão ou pelo procedimento e falar, olha, eu gostaria, de acordo com o inciso 3º do artigo 7º do Estatuto, me comunicar com o meu cliente. E lá diz, ó, artigo 7º, inciso 3º, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, não precisa de procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, não é um favor que eles estão fazendo para você, é prerrogativa. Isso aqui é um direito seu. E o que acontece? O advogado, o nosso trabalho, ele fica em torno de uma constante conversa com as autoridades policiais, com os órgãos judiciais. Como assim conversa? Vão ter delegados que vão falar, olha, não tem como falar reservadamente com ele. Não tem onde falar. Não tem. Eu já tive muitas vezes eles querem deixar alguém cuidando, ou algum policial perto. E isso tudo é questão de uma conversa, de uma negociação. Você diz, olha, eu preciso falar reservadamente. Às vezes não dá, já tive casos de atender o cliente não tendo celas suficientes de atender o cliente na rua. Atender ele assim, cheio de gente, mas às vezes não tem como. Mas o que você faz? Olha, em razão de não ter sido preservada a minha prerrogativa, faz uma consignação. Pede para o delegado consignar, pede ali para a pessoa que está tocando o procedimento consignar, e se não consignar, peticiona. Diz, olha, eu não pude ter, eu tive violado essa questão. Por quê? Porque não é no bate-boca, não é na baixaria, não é no barraco que essas coisas se resolvem. E é algo que a gente vê de forma muito comum. As pessoas quebram pau, quando na verdade o que o advogado faz é isso. A gente pede, a gente pleiteia, ainda que sejam direitos, muitas vezes a autoridade nega
mas a gente tem que buscar essa autorização de um órgão que venha de cima, do juiz, do próprio juiz, às vezes de um tribunal, para fazer valer aquelas nossas prerrogativas. A questão de entrar livremente em estabelecimentos prisionais, aqui o inciso 6º, ingressar livremente a letra B, nas salas de dependência de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais de resíduo, delegacias e prisões, mesmo fora da ordem de expediente, independente da presença de seus titulares. Nós temos prerrogativas e vocês precisam saber onde elas estão, precisam saber procurar. As pessoas, muitas vezes... Por que eu estou falando isso? Porque, como vocês viram no encarte que eu mandei para vocês lá no grupo, as delegacias elas se diferenciam muito na forma de atender. Tanto as delegacias estaduais quanto delegacias federais, mais por questão de hábito, de um engessamento, da forma como aqueles servidores conduzem os procedimentos. Mas isso não se sobressaia à forma. A forma é o quê? A regra. A regra é a mesma em todo o Brasil, a regra é a mesma para todas. Então, assim, independente dos hábitos que tenham naquela delegacia, a regra é essa. Então, a gente tem que saber onde buscar esse fundamento. Quando a gente está num ponto que a gente não tem essa preocupação, porque a gente advoga há um pouco mais tempo, não tanto tempo assim quanto vocês, mas a gente advoga mais tempo, tem segurança para lidar com isso, mas quando a gente inicia, eu fui saber dessas questões muitos anos depois de atuar. Então, eu acho que isso é importante. Eu gostaria de ter esse conhecimento antes. Daqui a pouco me passou batido, eu não levei tão a sério, mas isso é algo bastante importante. Finalizou, meu querido? Quando pode gente, assim, então, prosseguindo o que eu estava falando para vocês. O cliente ficou preso na delegacia. Né? Qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser o pedido de liberdade. Então, vai ser o momento de você sentar com a família e conversar já ali na saída da delegacia mesmo. E para fazer o quê? Cobrar por esse pedido de liberdade. Então, assim, uma conversa que às vezes ali a família, ela tá nervosa, mas você não pode se deixar levar por esse nervosismo e conversar com a família. Passar valores pelo pedido de liberdade. E aqui daí eu faço um parênteses para vocês. No momento que está todo mundo ali nervoso, às vezes vale mais a pena você primeiro passar o pedido desse pedido de liberdade, ou seja, que seria talvez para o plantonista, se tiver audiência de custódia, o pedido de liberdade na audiência de custódia ou o pedido para o juiz da causa, para o juiz que iria receber o auto de prisão em flagrante. Sem incluir o HC. Então, assim, deixar isso para a família ciente. A gente vai cobrar por esse valor. E se na audiência de custódia ou se no plantão eles negarem esse pedido de liberdade, aí a gente vai sentar, vai conversar para fechar o processo, fechar a defesa para o processo. Então, assim, esse primeiro momento é o quê? Passar o valor para a família ou passar o valor para o cliente. Se não tiver ninguém esperando no final da delegacia e o cliente já demonstrar que quer te contratar, já pega o contato de quem seria o responsável pela contratação, pelo pagamento, por providenciar os documentos. E esse pedido de liberdade, assim, é um pedido super importante. E o que o juiz geralmente leva em consideração? Os documentos que a gente vai juntar. Então, assim, a família acertou com você. Você recebeu. E isso tudo é muito rápido, porque assim, se o seu cliente foi preso, vamos pensar, meia-noite, e se não tem audiência de custódia, você já pode fazer um pedido no plantão e esse pedido vai ser decidido na mesma noite, geralmente. Então, assim, para você que não tem experiência, olha a importância, porque em algumas horas você precisa de procuração, de contrato de honorários, de um pedido de liberdade. Então, imagina, isso tudo acontece super rápido. Se você não tem já um modelinho já pré-estabelecido, já pronto disso tudo, você vai se perder. Então, até inclusive ali depois eu quero disponibilizar para vocês, para quem não tem, uma lista de documentos que a gente costuma pedir para instruir esse pedido de liberdade. Por exemplo, comprovante de residência, que é muito importante, carteira de trabalho, se tem certificado, se estudou, se não estudou, fotos com a família, eu costumo juntar. Meu Deus, Felipe, que isso? O que tu acha desse filtro aqui? Tu não falou que eu tô com gente, eu mereço uma coisa dessa? Arruma isso, senão eu não consigo nem me concentrar. Esse aqui devia ser bom, né? Para falar pro cliente, pô, cliente, tá difícil aí. Ô, Jesus. Vocês estão vendo como eu sofro, né, gente? Melhorou esse um pouquinho. Esse aqui, cara de
Maluco, vai. Continua aí, doutor. Não, o pessoal tá tudo parado vendo tu trocar de filtro, Felipe. Não é hora, querido. Alguém me ajuda aí, gente, por favor. Não, é que falou pra eu botar um filtro. Tô querendo ficar bonito também. Então, assim, ó, até foi uma Tá bom coisa esse que a aqui? gente falou. Até uma coisa que a gente falou na live passada, que é assim, que o pessoal falou, eu não tenho contrato, eu não tenho procuração. Imagina se um cliente te liga hoje e tu precisa ir na delegacia, em menos de 2 horas tu precisa providenciar um modelo de pedido de liberdade, você precisa ir na audiência de custódia, talvez precise fazer um pedido oral. Então, assim, ó, tudo isso já tem que ter esquematizado, porque se o cliente ligar e você balançar e não ter isso pronto, você vai ficar nervoso, não vai conseguir fazer. Então, A assim, gente não falou disso na última aula. Procuração e contrato de honorários em branco tem que sempre ter isso aí, gente. Procuração e contrato de honorários em branco. Se você que não é que nem a gente, lá no Sul tinha escritório do lado da delegacia. Hoje também nosso escritório fica na frente quase. Se você não tem essa possibilidade de ter tudo na mão, ou de um sócio que esteja produzindo enquanto você está em ação, vocês têm que ter um modelo de procuração. Eu acho que a gente falou sobre isso antes, sabe? Falou do modelinho de procuração e contrato, a gente falou assim. Eu acho que a gente pode até disponibilizar para quem está lá no grupo, né? A gente quer fazer uma aula que a gente vai falar sobre o contrato de honorários, ali falando sobre as cláusulas e tudo mais. Aí, assim, a Tanajara ali falou da lista de documentos. Eu costumo pedir tudo para a família, tudo que possa ajudar a demonstrar que aquela pessoa ela não leva uma vida direcionada para o crime. Por exemplo, até agora na época de Covid, se tem uma doença respiratória, se tem uma doença pré-existente, junta a documentação médica, que é importante. E até na petição, eu costumo juntar esses documentos todos na petição para ficar bem fácil de visualizar, sabe? Então, assim, se você fizer esse pedido de liberdade... Juntar na petição, só acho que tem que explicar. A gente juntar na petição... A gente transforma em JPEG e cola no corpo da petição. A Isabela falou, juntar fotos, porque às vezes o juiz ele nem vai... Às vezes não lê a petição, às vezes tu acha que ele vai lá catar documento, já deixa ali fotinho do documento junto de uma petição. No corpo eu já juntei foto do cliente abraçado com a vozinha na cadeira de roda. Então, assim, ó, se tiver alguma coisa que tu acha que pode comover o coração do juiz, junta. Então, assim, tudo que tiver que ajudar, se não tem nenhum registro em carteira de trabalho, que é uma coisa importante, mas trabalhou de maneira informal, ali mesmo, na hora do movimento, já pede, então pede 2 declarações para as pessoas que ele trabalhou, pode ser escrita à mão mesmo, não tem problema. Porque imagina, o juiz recebeu um pedido de liberdade sem nada de documento, e imagina o juiz receber um pedido de liberdade instruído, bonitinho, com comprovante de residência, vendo a cara do cliente. Então, até às vezes o Instagram ou o Facebook. Se for um Instagram e o Facebook que passe um pouco de credibilidade, printa o Facebook e o Instagram coloca no corpo da petição. Então, tu tem que pensar assim, tudo que puder comover, mexer no coraçãozinho do juiz, eu vou procurar. Então, e aí você tem que falar da importância dessa documentação para a família, porque a família é que nesse momento vai correr atrás disso para você. E muitas vezes, se você não forçar e não reforçar essa importância, ela não vai dar muita bola. Então, assim, reforce a importância dessa documentação, porque vai fazer toda a diferença no nosso pedido. Então, assim... Deixa eu só fazer um parênteses. Pode falar. Aqui, assim, ó, o que acontece? Isso que a gente falou agora, isso não é argumento técnico. A gente tem que pontuar o quê? Primeiro, o argumento técnico é o quê? Você demonstrar que não estão preenchidos os requisitos para que haja uma conversão da prisão dele em preventiva e mostrar o porquê que as medidas cautelares elas se adequam ao caso do seu cliente. Não tem requisitos para conversão em preventiva e qualquer medida cautelar ou elas ainda assim cumuladas já se adequariam ao caso do cliente. A técnica é o quê? Diz, olha, prisão é a última ratio, porque infelizmente a prisão ela deveria ser uma exceção, mas hoje a gente se depara como regra, isso é praticamente regra. Então a fundamentação técnica é no sentido de demonstrar para o juiz, olha, excelência, o nosso cliente ele cumpre o necessário para que ele responda esse processo em liberdade. Se ainda não foi convertido em preventiva, você faz um pedido de liberdade provisória. Isso se não teve legalidade no flagrante, quando a gente fala em relaxamento de flagrante,
mas a questão é a seguinte, você demonstra que ele possui condições de responder em liberdade. E quando você faz essa documentação, que quando você junta esses elementos que eles são além do técnico, porque o que acontece? O juiz ele recebe, todos os pedidos de liberdade que ele recebe são no mesmo sentido. Basicamente, quase todos os pedidos que vocês vão ver são nesse sentido, demonstrando que o cliente tem condições de responder o processo em liberdade, que daqui a pouco a prisão não cumpre os requisitos necessários para que haja conversão em prisão preventiva. Detalhe, uma conversão que tem que ser requisitada por autoridade competente. O juiz não pode fazer um decreto de ofício. Então, por que a importância dessa documentação? De demonstrar que ele trabalha no emprego de tantos anos ali naquela comarca, de demonstrar que ele tem uma família, que ele tem filhos, que ele tem uma vida organizada, que ele não tem uma vida voltada para o crime. Por quê? Porque normalmente nas peças de flagrante, muitas vezes, ainda que não tenha acontecido assim, no fato em si, muitas vezes é bem mais pesado pela polícia a situação. Muitas vezes não, muitas vezes é a realidade, mas mais vezes ainda a gente vê situações postas que não condizem com a realidade. Então, o que acontece? O juiz só tem acesso ao papel. As pessoas são julgadas por papéis, ninguém vê face a face ninguém. Então, o juiz, quando ele avalia aqueles dados de uma prisão em flagrante, ele vê, olha, tanta quantidade de droga, olha, um local suspeito, com pessoas suspeitas, causa uma sensação de um elemento perigoso, de uma pessoa perigosa, uma pessoa que pode, daqui a pouco, se evadir para não responder o processo, fugir para não depois cumprir nenhum tipo de pena, ameaçar testemunhas, ameaçar ou tentar eliminar alguma prova no decorrer do processo. E essas são justificativas para que se mantenha alguém preso no decorrer do processo. Então, você assim demonstra que você dá segurança para o magistrado e diz, olha, a autoridade policial demonstrou um lado e o advogado ele tem a missão de demonstrar o outro lado dessa moeda. Que é o seguinte, olha, essa pessoa que eles estão falando é esse fulano aqui, ó. Esse fulano aqui, ele tem condições, ele tem uma empresa, ele tem uma família, ele nunca se envolveu com drogas, ele está fazendo a pós-graduação na faculdade dele, é uma pessoa que tem uma vida regrada, nunca respondeu um processo criminal, é um fato isolado na vida dele que vai ser demonstrado depois, até que não é verdade no decorrer do processo. Mas a questão é que assim você dá segurança para o magistrado, para ele pôr o seu cliente em liberdade. É que nem eu digo para os clientes, você não pode prometer que ele vai sair, mas você pode prometer o seguinte, olha, tudo que tiver aqui, é um compromisso que a gente tem que assumir, é que tudo que houver em teu benefício será apresentado para o magistrado e ele vai ter tudo que ele precisa para que você seja colocado em liberdade. Agora é uma questão de interpretação dele, se ele vai fazer isso ou não. Eu me prendi a ler o comentário. Pode falar, Tamara. Gente, então assim, ó. Ah, tá, Tamara. Atendi um cliente na delegacia, fechei, fiz o pedido e agora? Então, assim, o que é uma coisa que é sempre bom fazer? Dá uma ligadinha no plantão, se for à noite. Olha, eu fiz um pedido de liberdade, o caso é esse, eu instruí com bastante documentação, já dá aquela choradinha básica para que o seu caso, o juiz preste atenção naquela situação. Caso o juiz do plantão negue, o que geralmente dá para fazer antes de fazer o HC? Como o juiz do plantão, às vezes ele não é da área criminal, é um juiz qualquer que está ali só fazendo o plantão, eles geralmente podem negar esse teu pedido de liberdade. Então, ali, se na segunda-feira, no dia seguinte, tiver um juiz da vara comum, você pode fazer um outro pedido, nada impede que você já comece a preparar o HC, porque você já tem uma negativa, mas você pode fazer esse pedido para o juiz da causa, para o juiz da vara criminal, por exemplo. Dependendo da situação, gente, a gente gosta de fazer o quê? Ir conversar com o magistrado pessoalmente, porque às vezes, imagina, é um caso de um réu primário que tem farta documentação, que demonstra que ele não tem envolvimento com crime. Dependendo da situação, vale a pena até ir conversar com o Ministério Público. Porque às vezes, assim, sabe que é um promotor que não é tão rude, que é mais tranquilo? Porque se chegar na juíza, no juiz, com um parecer favorável do MP, já é um meio caminho andado. Então, assim, às vezes a gente acha que ligar, falar com o juiz, isso não é tão bom. Meus 2 primeiros clientes que eu fechei, assim que eu me formei, os 2 clientes eu fui conversar com o juiz
e com o promotor de justiça, e os dois foram soltos em menos de 24 horas, assim, foi tudo muito rápido. E então, assim, faz diferença sim. O juiz, eu trabalhei em gabinete, eu estagiei em gabinete, então, assim, os advogados que vão até o gabinete falar com o juiz, geralmente os processos deles são analisados com mais cautela e de forma mais rápida. Então, não tenha vergonha de ir. Às vezes tem juiz que não vai querer te receber, tem, mas assim, faça o seu papel, sabe? Tente lá conversar, porque isso vai fazer diferença no momento da análise do seu pedido. Então, assim, feito esse pedido, vamos supor que então que o juiz ele conceda liberdade para o seu cliente. Gente, se ele já estiver no presídio, uma coisa que daí a gente costuma fazer para agilizar essa soltura do cliente. Já pede o alvará, já liga para o cartório, pede urgência para o cartório, está encaminhando para o presídio. Você mesmo, por e-mail, já encaminha por e-mail para o setor penal do presídio, já dá uma ligadinha lá, confirma o horário que eles costumam fazer o cumprimento dos alvarás e já avisa a família para a família ir buscar. E já fala, pegando ele, já passa direto no escritório, porque a gente precisa conversar sobre a defesa do processo. Porque logo na sequência já vai ter o oferecimento da denúncia, provavelmente. Então, por mais que seu cliente esteja solto, você já tem que amarrar ele para negociar o contrato para que você possa atuar no processo. Vamos supor, então, que o juiz ele negue o seu pedido de liberdade. Como você não cobrou para fazer o HC, em tese, agora é hora de chamar a família, sentar e falar, olha, a gente fez o pedido para o plantão, a gente fez o pedido para o juiz, a gente foi lá, conversou, mas eles manteram o cliente preso. Então, assim, agora a gente tem a possibilidade de fazer habeas corpus para o Tribunal de Justiça, STJ e STF, só que a gente já tem que se preocupar com a defesa do processo. Isso é uma coisa importante que a gente tem que sempre falar para a família. A defesa, o pedido de liberdade é importante sim, mas também não adianta nada a gente soltar o cliente e deixar o processo de qualquer jeito. Então, agora é o momento de fechar o contrato e já pedir para a família, bom, teve um flagrante forjado, teve alguma coisa que não está de acordo ali no depoimento, vamos atrás de prova, vamos atrás de testemunha, para enquanto eu faço os pedidos de HC para o Tribunal de Justiça e para os tribunais superiores, a gente já comece a pensar na defesa do processo. Uma coisa que também que a gente já percebeu aqui no escritório que a gente tem que avisar. Quem geralmente visita preso é a família. Então, às vezes, assim, você falou com o preso na delegacia um dia antes. Pela família, ela vai querer que você vá todo dia no presídio conversar com o seu cliente. Mas não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar e não dá para ficar todo dia indo visitar o cliente. Então, isso é uma coisa que tem que deixar claro para a família. Olha, a gente vai quem visita o cliente é a família, a gente só vai no presídio quando tem alguma informação importante do processo, quando tem alguma coisa que a gente precise de fato conversar com o cliente. Só ir lá para ficar vendo, para passar informação para a família, isso é uma coisa que se você quiser fazer, você tem que pensar também no valor. Porque daí você tem que sair, tem horário, tem gasolina, tem tudo isso que você tem que pensar. E é uma das cláusulas que é importante já colocar no contrato. Se tem visita no presídio, quantas tem, que casos que vai, para não acontecer nenhum problema. Bom, e se quer falar alguma coisa, meu querido? Não, pode seguir. Então, assim, se a gente vai... uma situação. Se a audiência, se tiver audiência de custódia lá na comarca onde você estiver trabalhando, essa audiência ela tem que ser realizada em até 24 horas. Então, você não vai precisar fazer esse pedido por plantão. Você vai aguardar até o outro dia, que vai ser realizado até em 24 horas. Provavelmente, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro chegar um pouquinho antes na audiência, já conversar com o juiz, já ter protocolado o meu pedido de liberdade no processo e só dar uma conversadinha com o juiz para dizer, olha, juiz, a gente instruiu bem o pedido, da mesma forma que no outro. A gente instruiu bem o pedido, a gente juntou documentação. É um réu que tem 20 anos, ele é primário, ele tem residência fixa, mora com a mãe e tal. E lá já dá uma conversadinha com o juiz, porque isso faz diferença. Para que serve a audiência de custódia? Não tem interrogatório, gente. É uma reunião para saber sobre a legalidade da prisão. Então, assim, não é hora do juiz colocar o seu cliente contra a parede para saber se ele fez ou não. Isso não é para acontecer. É simplesmente para o juiz pegar e falar, bom, a tua prisão, aconteceu tudo certo? É o momento de quê? De você instruir o seu processo. Foi espancado pela polícia? Mandar que passe por um médico, mandar averiguar essa situação, mandar para a corregedoria e falar todas as legalidades. Teve uma violação de domicílio? Esse é o momento de falar e de comunicar ali o juiz também sobre isso.
Então, assim, a audiência de custódia tem locais que ainda não tem locais que estão fazendo de forma virtual, tem várias decisões do STJ que dizem que mesmo não sendo realizadas, elas não constituem nulidade e que às vezes mesmo que não haja a audiência, vamos pensar que seja relaxada essa prisão por conta de uma ilegalidade, ainda assim pode converter a prisão em preventiva. Então tem algumas coisinhas assim que a gente tem que ficar esperto. Só uma consideração sobre os termos, sobre a forma de falar, os nossos pedidos. Quando o juiz ele recebe o auto de prisão em flagrante, que isso são termos técnicos, até ali no grupo que compartilharam o livro de prática penal, eu peço para que depois vocês deem uma olhadinha no pedido de relaxamento, no pedido de liberdade e no pedido de revogação da preventiva, porque tem diferença. Então, assim, quando o juiz ele recebe o auto de prisão em flagrante, o que ele pode fazer? Primeiro, ele pode homologar esse flagrante para dizer, bom, é uma situação de flagrante, está tudo certo. Ele homologando esse flagrante, ele pode converter esse flagrante em prisão preventiva. Claro que essa prisão preventiva ela deve ser muito bem fundamentada, até o pacote anticrime inserir um artigo ali, dizer que deveria ser bem fundamentado, acho que é artigo 315, que fala que tem que fundamentar, não pode ser uma decisão genérica e tudo isso. Então, assim, ele pode converter esse flagrante, depois de homologado, em prisão preventiva. Ok. Depois ele pode, se tiver alguma ilegalidade no flagrante, por exemplo, um flagrante forjado. A gente conseguiu um vídeo demonstrando que a polícia forjou o flagrante. Nesse caso, não é pedido de revogação, não é pedido de liberdade, é um pedido de relaxamento. Sempre que a gente falar em relaxamento, é porque tem alguma ilegalidade na prisão. Então, são termos assim que às vezes a gente não dá muita bola, mas é importante... E como é que a gente sabe se tem legalidade na prisão? Tem que ler os artigos lá que se referem à prisão em flagrante no nosso Código de ali Processo. no auto de prisão em flagrante, no artigo 302 do Código de Processo Penal, pro teu cliente ele tá em flagrante, ele tem que estar cometendo, acabou de cometer, ter pego. Então, assim, às vezes o policial diz que ele estava em flagrante, mas aí tem um vídeo que demonstra que ele não estava. Que é mentira. Na verdade, a polícia plantou, ou a polícia pegou ele sem nada. Então, assim, isso é uma ilegalidade. Então, nesse caso, o auto de prisão em flagrante, a prisão seria relaxada. Nada impede, gente, que mesmo essa prisão sendo relaxada, que após, novamente, seja decretada a prisão preventiva. Então, não é porque teve uma ilegalidade que foi relaxada que a pessoa não vai poder ser presa. Infelizmente, não é assim. Então, essa é uma situação. E depois o juiz pode conceder liberdade provisória, com fiança, sem fiança, com medidas cautelares, com outras medidas cautelares, ou ele pode simplesmente conceder liberdade provisória, sem nada, sem que precise cumprir nada. Então, assim, são os termos que tem que ficar atento para não estar confundindo, porque às vezes é feio se a gente erra. Então, dá uma olhadinha quem está no grupo, lá naquele livro que um colega de prática penal, que um colega juntou, e já olha ali o pedido de relaxamento, o pedido de revogação e o pedido de preventiva, para estar na ponta da língua e não esquecer. Então, gente, existem muitas questões que vocês vão se deparar na vida real, digamos assim, né? De atropelo, tanto de prerrogativas quanto de lei penal, lei processual penal. Isso é bastante comum, infelizmente, mas a única coisa que nos protege é o texto legal e é a documentação dessas questões que ocorrem. Por exemplo, a lei fala num prazo de apresentação deste auto de prisão em flagrante para o magistrado competente. E muitas vezes é interessante você pesquisar aí na sua comarca, no seu estado, qual é o posicionamento dos tribunais em relação a essas práticas, porque, infelizmente, juízes acabam sendo coniventes com práticas ilegais e tribunais vão lá e passam a mão por cima ainda. Eu já passei por essa questão de ter ali um auto de prisão em flagrante em que deveria haver o relaxamento em razão da não apresentação para o fórum no prazo estipulado, mas os magistrados eles são coniventes, olha só o nível de loucura do negócio.
eles passam por cima disso dizendo, é uma mera falha, um mero equívoco, um mero probleminha que eu resolvo aqui dessa maneira, passando por cima de tudo. Só que aí que tá. A forma, ela é a garantia. A forma é a única coisa que nos protege. O que é a forma? É o procedimento que a lei diz que deve ser tomado. Então, se a gente permite que isso seja alterado a bel prazer de cada um que trabalha ali os atores do judiciário e do setor policial, a gente teria aí sim zero de segurança para poder advogar, porque a única coisa que a gente tem é isso, lei e a documentação desses atos para apresentar para o judiciário. Então, quando você se depara com a prática, muitas vezes, por exemplo, um juiz, sabendo que não pode decretar uma prisão preventiva de ofício, e vendo que o Ministério Público não fez um requerimento de prisão preventiva, ele vai lá e ainda diz, olha, o Ministério Público, dentro dos autos ainda, é isso que eu acho incrível, né? Dentro dos autos ele manda para o MP e diz, ó, MP, você não pediu prisão preventiva, então eu vou esperar você se manifestar aqui para eu o quê? Para eu prender, porque é isso que ele está dizendo, ó, vou esperar o senhor se manifestar porque eu não posso prender sozinho. Então, todos esses elementos, nós temos que ter essa percepção de que, ainda mais quando documentados, temos que trazer isso para, daqui a pouco, um pedido aí num órgão superior, para que isso seja verificado, processado da forma regular, porque não adianta você dizer para o magistrado, não pode prender de ofício. O magistrado, nessa intenção totalmente parcial, pede para o Ministério Público se manifestar porque ele precisa prender, ele quer prender. Ele já está dizendo isso, senão ele soltava. Porque a regra é que seja solto, a menos que haja algum motivo para que se permaneça preso. E daí, gente, tem tribunais que passam um por cima. Quando você vai lá em Petro Habeas Corpus, por exemplo, o tribunal vai lá e diz, não, isso daí é mera formalidade, essas questões aí são relativas e já foram superadas com o novo pedido de prisão preventiva, por exemplo. Então, são atos ilegais que eles acabam fazendo com que se supere esses equívocos, esses problemas, dentro dos procedimentos criminais, o que é um grande problema para quem advoga. E daí, existem várias questões, eu anotei aqui, para a gente tomar cuidado, porque muitas vezes, você foi lá fazer o atendimento na prisão, mas muitas vezes não se trata de prisão em flagrante. Mas antes disso ainda, sobre o que você falou sobre conversar com o magistrado, conversar com o MP, pouquíssimos advogados fazem isso. E eu tive um caso uma vez em que contatei a delegacia e o meu cliente já estava sendo procurado por um fato que aconteceu no mesmo dia. E o delegado falou, olha, vem que a gente está esperando só para ele ser preso. A gente só está aguardando encontrar ele, já tem mandato e tal. E conversando ali com o delegado, explicando que ele ia cooperar e tudo mais, numa negociação, que é o que a gente falou no começo desse vídeo, na conversa, na negociação, pleiteando de forma firme, cordial, não deselegante, não briguenta demais, nós conseguimos com que o delegado mudasse de ideia, apresentamos o cliente para prestar depoimento e ele respondeu o processo inteiro em liberdade. Mas isso dependia do quê? De um movimento da defesa. A defesa, o advogado, ele tem que movimentar. Porque se você não faz isso, ninguém vai fazer o sistema, ele vai engolir você e seu cliente. Porque normalmente o que acontece? Prisão em flagrante. Não querem fazer uma investigação daquilo. A gente já tem aqui a prisão, já tem um auto de apreensão, manda para o Ministério Público. O Ministério Público que resolva. Vão indiciar. MP, ao invés de... O MP pode também fazer requerimento para investigação, para arrecadar provas. Muitas vezes pensar, isso daí fica para instrução, deixa lá o magistrado decidir e vai para frente. Quando vê o magistrado, olha ali, já tem uma investigação, já tem uma denúncia feita pelo Ministério Público. Então vamos deixar isso aí para instrução mesmo, vamos ouvir quem tem que ouvir. E nesse meio tempo, seu cliente está ali preso, esperando, e muitas vezes o que ele precisava era do quê? De um movimento seu conversando com o juiz, dizendo, olha, juiz, gente, é realmente assim que funciona. Você tem que dizer o que já está tudo ali, já está muitas vezes comprovado que o cara não tem nada a ver, que está tudo errado.
Mas muitas vezes você precisa de 2 minutos com o magistrado para dizer, olha, excelência, eu não costumo conversar com os magistrados, mas em casos peculiares eu sou obrigado a fazer isso como esse. O senhor precisa se atentar a essa questão porque é extremamente importante. E você aponta o que já está escrito. E aí é que é um grande problema, porque já está tudo escrito ali. Você já peticionou, você já juntou prova. Mas muitas vezes é só com essa conversa que ele se dá conta. Porque na grande maioria dos procedimentos eles nem são tocados pelas autoridades. O estagiário fez um indiciamento, foi para o estagiário do MP, que denunciou, o procurador deu uma olhada ali, está tudo certo. O juiz está tocando ali. Muitas vezes, claro que eles têm que ter o conhecimento, mas não se atentam às peculiaridades do caso em razão de ter uma equipe, de ter assessoria. Então, muitas vezes, o que você precisa é ir lá para falar o óbvio. E aí é que tá. Às vezes o advogado pensa, eu já fui muito assim, de pensar assim, cara, isso é óbvio, por que eu vou lá falar para ele? Está escrito na peça. Às vezes é tão óbvio, como recentemente aconteceu com os familiares, olha, é tão óbvio que o familiar entende, todo mundo entende, isso aqui não é nem questão de direito, é uma questão material, uma questão de fato. E o magistrado, ele precisa ouvir aquilo, porque o que acontece? Ele tem um saco lá com milhares de ações. Tem um saco lá. Para ele, a grande maioria delas, por mais que sejam pessoas, são só papéis. Ele vai julgando aqueles números ali. E o advogado, ele puxa ali e diz para ó, doutor, esse caso aqui é diferente. Você tem o compromisso de mostrar para o magistrado que o seu caso não é que nem os outros. Não importa qual caso, não importa. Não importa. Ah, mas o meu caso é muito parecido. Não importa. Você tem a obrigação de ir no magistrado e mostrar e apresentar o seu caso como um caso diferente dos outros. Olha, excelência, eu sei que aqui na minha cidade tem tráfico, eu sei que o crime é muito complicado, eu sei que aquele bairro... Mas assim, ó, esse caso aqui é diferente. Olha aqui porque, olha as provas que eu juntei aqui, ó, olha aqui esse cara aqui. Uma tornozeleira é o suficiente para ele, se o senhor não tem segurança que ele vá... permanecer dentro da localidade ali. E mais, nas minhas petições eu costumo até adiantar, olha, e o meu cliente, nos pedidos de revogação, por exemplo, de preventiva, eu digo, olha, o meu cliente ele ainda já de antemão assume o compromisso de não sair da comarca, de comparecer a todos os atos do processo. Já adianto para o magistrado, porque eu sei que eles precisam dessa segurança e essa é uma forma de deixar cada vez mais a cama pronta ali, ó. Ó, tá aqui, doutor. O que o senhor quer mais? E muitas vezes isso não é o suficiente. E outra coisa que a gente fala, tem que fazer pedido. No plantão, às vezes o juiz não é da área, daí faz com o juiz titular. Eu acho que tu falou isso agora, né? Por quê? Não existe regra de que precisa fazer um pedido na comarca para depois impetrar um HC. Em tese, você já poderia impetrar. Se existe ilegalidade, se existe algum problema ali de inconstitucionalidade, já impetra HC. Mas, infelizmente, é como eu falei, a gente tem que ver como é a prática ali no meu estado, na minha comarca, na minha região. Porque os tribunais, eles têm dessas também. Olha, a gente não vai julgar um habeas corpus, embora a lei não diga que precise de um pedido anterior, a gente não vai julgar se isso não foi apreciado pelo magistrado, pelo juiz de origem. Então, você tem, é um passo a passo. E muitas vezes, por mais que pareça mais demorado, você garante o quê? Que você vai ter aquela carta. Por exemplo, se você faz um HC direto, assim, o normal é o que eles nem vão conhecer, porque eles entendem que o magistrado, o juiz de origem, que tinha que averiguar. Mas vamos para esse lado de que você impetrou o HC. E eles conheceram o HC, mas não concederam a ordem. O juiz titular da vara, ele já tem um fundamento para deixar seu cliente o resto do processo preso, porque um tribunal superior entendeu que existem os requisitos da prisão preventiva. Então, são vários elementos que nós temos que prestar atenção, vários elementos. Quando se trata de inquérito, gente, o olhar aguçado ele vem com a prática, ele vem com o estudo, com a informação. Existem coisas que... Eu trouxe um exemplo aqui de outra coisa. Por exemplo, quando você vai ter acesso aos autos do inquérito. O nosso estatuto também prevê isso, existe súmula e tudo mais, mas eu até vou dizer o inciso aqui, ó, artigo 7º, inciso 14.
de acesso aos autos. Muitas vezes existe uma... Essa semana eu estava olhando no grupo da Bracrim ali, no qual eu faço parte, das colegas dizendo, olha, a gente junta a procuração e daí quando tu quer acessar de novo o inquérito, tu tem que juntar de novo a procuração. Assim, ó, muitas delegacias trazem uma série de empecilhos para a gente poder trabalhar. Eu já tive casos de delegacias que fizeram eu levar até... Ah, o senhor tem que trazer a folha de ofício aqui, a folha de ofício para a gente fazer a cópia do inquérito. Em caso de autos físicos. Eu ia lá, comprava um pacote de folha de ofício, levava. Ah, tem que juntar a procuração de novo. Então, assim, ó, são maneiras que eles têm de burlar o que é uma prerrogativa do advogado. E nesses momentos, aí eu trago como algo bastante importante para você que não quer se envolver com nada de órgão de classe, enfim, mas nesse momento é importante ter o apoio dos órgãos de classe. Por exemplo, OAB, Comissão de Prerrogativas da OAB. Até a gente teve uma reunião essa semana em que foi falado que a Comissão de Prerrogativas é mais institucional e tal, mas a Comissão de Prerrogativas é a comissão chave. Por quê? Porque a gente precisa agir na pressão. E muitas vezes o advogado sozinho ele grita e não é ouvido. E quando você tem um órgão por trás, um órgão ativo, um órgão que você vai lá e é escutado, esse órgão ele tem que fazer pressão. No Rio Grande do Sul, a Bracrim é extremamente forte. E lá faz pressão com o chefe geral lá das polícias, presídios, governador, com quem tiver que fazer, vai lá e faz. Porque daí você já não é um gritando, você é uma classe inteira botando fogo nesse troço. Então daí a importância, porque muitas vezes você sozinho não vai ter essa força, embora nós sejamos muito fortes sozinhos. E daí um exemplo de quando mesmo... Tá, concederam acesso aos autos do inquérito, daí você não sabe se aqueles autos do inquérito estão completos. Eu já passei por isso também. Olha, não me deram as mídias dos autos, não me deram os depoimentos X dos autos, não me deram a foto e tal. Por quê? Porque em muitos lugares vem advogado como um empecilho para a investigação. E daí uma alternativa para esses casos seria daqui a pouco você fazer um peticionamento para que seja numerado o inquérito policial. Pô, mas por quê? Por quê? Justamente para ter essa segurança de que você recebeu todas as peças do inquérito e não houve nenhuma artimanha de juntar depois sem o seu conhecimento ou de só juntar tudo quando for para o judiciário, de selecionar o que o advogado tem que ver ou não. Ô, Felipe, isso não é papel da polícia, isso é papel do judiciário, saber o que importa ou não de prova. E a gente tem que ter acesso a tudo. Hoje em dia, a maioria... Tem muitos lugares que já são todos virtuais, né? Então, assim, até quando não for essa situação de você já estar na delegacia, aqui o Felipe não estava acostumado com isso, mas aqui é mais tranquilo. No sentido de ligar na delegacia, qual que é o número do auto de prisão em flagrante? Eles mesmos, às vezes, já encaminham por PDF, se não tiver o número de processo ainda, porque às vezes demora um pouquinho só para eles jogarem ali no EPROC, por exemplo. Então, assim, às vezes, aqui funciona, de dar uma ligadinha na polícia e falar, o cliente tal já foi pro presídio, o auto de prisão em flagrante é digital, mas não tem número de processo ainda. Será que tu consegue me mandar em PDF? Ou, às vezes, pelo o nome do seu cliente, você não consegue pesquisar no EPROC. Você precisa do número do processo, sabe, para buscar. Então, dá uma ligadinha, pede o número do processo, porque às vezes isso já agiliza. Que às vezes tu tá ali pesquisando pelo nome, pelo CPF e às vezes não aparece. Você precisa ligar na delegacia, ou às vezes no plantão, ou no fórum direto e pedir o número do processo para conseguir olhar, juntar a procuração e aí se habilitar. Uma coisa até que o Felipe também não estava acostumado quando ele veio para cá é que eu já fiz muitos pedidos de liberdade, de revogação da preventiva, sem procuração. Eu fazia o pedido, porque o Felipe ele tinha essa preocupação no sentido assim, ai, não, fechei com o cliente, sou obrigada a ir lá falar com ele para pegar a procuração. Eu falava, não, Murilo, precisa. A gente faz o pedido de liberdade, a gente pede prazo para juntar a procuração e tá tudo certo. Aqui, em Santa Catarina, eu nunca tive problemas com isso. Claro que se tem a possibilidade de pegar a procuração, já pega. Mas assim, se é um cliente que está muito longe, que foi preso muito longe, você precisa fazer esse pedido, faça o pedido, peça prazo para juntar a procuração, que tá tudo certo, não vai ter problema.
geralmente não tem problema, né? Não é para ter. E só uma outra Tá. coisa ali do que o Felipe falou do HC. Quando você fizer o pedido para o plantonista e ele negar, gente, vocês podem sim fazer um HC, porque já foi negado, né, pelo juiz de primeiro grau. Vocês podem. O que eu não gosto de fazer é porque eu vou estar queimando uma ficha. Às vezes eu prefiro esperar um dia, porque né, se tu for lá conversar com o juiz da vara, ele vai decidir no dia seguinte. Então, assim, vai lá, conversa com ele primeiro e faz um novo pedido para ele antes de fazer esse HC. Mas você pode fazer o HC já tendo essa negativa do plantonista, né? Não tem problema, porque ele é um juiz também. Então, você pode sim. A gente só costuma fazer primeiro para o juiz da vara criminal, porque às vezes é mais uma chance. É mais um juiz que a gente tem a possibilidade de conseguir essa liberdade, né? Então, é esse ponto. Normalmente a gente sabe como é que é a postura ali dos magistrados da cidade que a gente trabalha. Tem magistrado que a gente sabe, ó, vai ficar preso. Esse aí não solta tráfico, esse aí não solta violência doméstica. E tem cidades, às vezes, do lado que você sabe, ó, esse aí solta tudo. Então, você tem uma noção de como eles trabalham. Mas essa questão que a Tamara falou, realmente, eu fui muito impactado com o modo como as delegacias de Santa Catarina trabalham e as delegacias do Rio Grande do Sul, em que eu trabalhei, trabalham. E aqui foi um negócio, mas um princípio continua sempre o mesmo. Você tem que agir, você tem que conversar. Um dos casos que me chamou mais atenção em Santa Catarina, além daquele em que você liga, eles têm prontamente encaminham autos, têm uma assistência muito, muito efetiva para nós, foi um caso em que eu fui como advogado de uma vítima até a delegacia para tratar a respeito de um fato recente em que eu precisava das imagens de um estabelecimento, de uma imagem de um estabelecimento que ela podia se perder. E eu sozinho, com o estabelecimento, não estava tendo acesso, não estava conseguindo. Então, eu fui até a delegacia, encaminhei uma petição. A petição foi para o procedimento normal. Foi para um inspetor, o inspetor mandou para a delegada mandou para ele, ó, isso aí vai ser investigado dentro dos próximos dias. Mas a gente tinha uma preocupação de que a gente perdesse, porque existe muito essa questão, olha, isso daí só fica registrado 2 dias, só fica registrado 7 dias. Então a gente tinha esse problema. Então eu fui lá conversar com a delegada, mostrei que o nosso caso ele não era que nem os outros, era um caso diferente dos outros. Eu disse, olha, doutora, a senhora nunca me viu aqui justamente por isso. Esse caso aqui, ele é muito peculiar e a senhora vai se apavorar quando a senhora vê. E o que aconteceu? Ela falou, para tudo, a gente está indo lá agora com uma equipe lá no estabelecimento buscar essas imagens. Por quê? Porque a gente insistiu numa conversa com a delegada. E assim, gente, você tem que fazer. Se você não fizer, o que acontece? Se a gente for esperar um prazo razoável, 15, 30 dias para alguém ir até lá resolver, ou mais, porque tem milhares de inquéritos. Uma conversa respeitosa, né? Porque se chegar lá, nessa situação, o Felipe chegou de forma simpática, né? Se chega lá, ela não era obrigada a fazer na hora, né? Ela só fez na hora porque a gente falou com jeitinho, porque a gente conversou, mostrou a situação. A gente foi até comprar pendrive para colocar essas imagens no pendrive. Então, assim, não chega, né? Muitas vezes, se você precisa da boa, né, de uma atitude dela... A gente sempre precisa. Chega lá de forma tranquila, né? Tem uma boa convivência, conversa. Não chega lá batendo o peito, eu preciso agora, vai fazer. Senão eles não fazem. O meu caso é o meu cliente, mais policial, delegado, se eles estão sentindo que tu quer se crescer pra cima deles, eles vão dificultar a tua vida. Então, assim... Vocês devem conhecer servidores públicos. Eu duvido que vocês que estão aqui não conheçam um servidor público. É só perguntar para ele, olha, quando alguém chega lá botando banca, o que vocês fazem? E eu vou dizer para vocês, qualquer servidor público, inclusive estagiários, tem algum tipo de poder sobre o advogado. Qualquer um. Como assim? Quando você vai num cartório, quando você quer conversar com o magistrado, quando você quer falar com alguém, nem que seja um poder sobre o tempo de vocês. Às vezes você precisa resolver uma situação e daí um estagiário diz, olha, doutor, o senhor vai ter que esperar. E
o que a gente tem? A gente tem que esperar. Você fica uma, fica duas, fica meia hora, fica 3 horas. Uma vez um amigo advogado ficou 9 horas num balcão esperando para ser atendido. Então, assim, a gente sofre um domínio, sofre uma espécie de exercício de poder do funcionalismo público em todos os níveis. De alguma maneira a gente acaba sofrendo. Então, assim, o bom relacionamento, ele é o primeiro passo. Só que isso não vem, porque o Felipe nasceu engraçadinho, porque o Felipe nasceu simpático. Não tem nada a ver com isso. O nome disso é estudo. Eu estudo para isso, eu busco aprender sobre isso. Como eu converso com as pessoas de forma persuasiva, como eu converso para que meus pedidos sejam atendidos, como eu crio abertura nos ambientes em que eu estou, o que eu falo, como eu falo, isso é importante. Até eu acho que isso seria um tema de aula interessante para a gente tratar, porque tem muita gente que acha, é só porque ele ri, mas não é isso. Ó, seu servidor público, se chegar botando banco, o cara não arruma nada, vai no mínimo tomar um chá de cadeira mesmo. Olha o que o Cristiano falou, e é bem assim, e eu vou dizer, com muitas vezes, com toda razão, porque até comigo, cara, vem alguém me encher o saco, me tirar para nada, eu quero mais é que se ferre, entendeu? O negócio o respeito, ele é primordial. Existem muitas vezes que você tem que se impor. E eu até vou dar um exemplo para vocês, porque quando eu iniciei eu era muito mais bonzinho, muito mais tranquilinho. Depende, né? No júri eu era que nem um cachorro louco. Não podia nem chegar perto, eu mordia as pernas. E não que isso seja certo, mas eu era assim. Mas eu lembro que uma vez eu fui para uma audiência lá em São Paulo e eu nem esse bigodinho que eu tinha ainda. E daí tinha um monte de gente na porta daquela audiência e eu fui falar com o estagiário, falou, amigo, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu tenho uma audiência aqui, o senhor pode me falar onde é que está a pauta para eu saber se vai demorar, se não vai? Ele, doutor, tá. E me chutou pro lado, assim, sabe? Eu me senti assim, nossa senhora, né? Mau humor. Mas daí chegou um advogado mais velho, eu vi que já era conhecido, o cara se abriu assim, doutor, como é que tá? Não, peraí que eu vou olhar pro senhor. Na minha cara ele fez isso. Mas assim, eu era bonzinho, mas nunca fui me tirar pra bobo não, né? Daí eu olhei, filha da puta, né, cara? Saiu o advogado, amigão dele, eu falei, cara, é o seguinte, ó, eu não tô aqui de brincadeira, velho, eu vim pra trabalhar, eu quero saber qual é a pauta que tá tendo agora, porque eu quero saber, velho, tem que me dizer. Ai, doutor, calma, eu tô calmo, só que eu preciso dessa informação, e eu preciso agora, porque eu fiquei emputecido com aquela cena. Foi muita sacanagem, na minha opinião, né? Mas não foi nada demais, mas eu digo assim, ó, no sentido de impor a gente, como eu falei lá naquele inciso, primeiro inciso que eu falei hoje sobre o nosso estatuto, exercício com liberdade. É você ter uma atuação livre e segura. Você está lá cumprindo seu papel, assim como eles cumprem o deles. E é isso, gente. Eu acho, olha, já bateu 1 hora. Tem algum ponto que tu queira trazer ainda, Tamara? Não, gente, assim, ó, só para concluir que a ideia dessa live foi assim, ó, porque às vezes as pessoas não estão acostumadas né, tem muita gente que ainda não fez o primeiro atendimento em delegacia. Para quando fazer, saber exatamente esse passo a passo. Foi lá, meu cliente ficou preso, falo com a família, tem a possibilidade de pedido para o plantão. Se tiver audiência de custódia. Uma situação da audiência de custódia, que às vezes, que às vezes você precisa fazer o pedido na hora de forma oral. Se isso acontecer, para quem ainda não tem experiência, que vai ficar nervoso, o ideal não é você ir lá e ler uma petição de 10 páginas. Então, assim, se você não vai conseguir falar sem fazer uma leitura, faça uma folhinha, uma folha só, uma lauda. Escreve como se você estivesse falando. Que aí você pode, na hora, ler esse pedido e vai parecer uma coisa natural, sabe? Escreve, faça o pedido tal, como se você estivesse falando, porque daí isso vai te dar mais tranquilidade. E como o teu cliente vai estar na audiência de custódia, então é um momento que também você não pode tremer muito, você tem que mostrar que tá com tudo no esquema. Então, assim, a audiência de custódia, pedido para o juiz. Hoje a gente não entrou bem ali no pedido de revogação da preventiva, no pedido de liberdade, os fundamentos, porque não era essa a ideia. A ideia era mais que vocês estivessem seguros do que fazer após a delegacia.
sabe? De saber exatamente o que fazer, se tem plantão, se não tem. Então, a ideia dessa live foi para isso. Uma outra live a gente vai conseguir falar especificamente sobre ali os fundamentos e entrar um pouquinho mais nisso. Então, eu acho que é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente. Ou podem mandar no grupo também, que a gente vai responder. E essa aula teve muitas questões assim que vocês têm que dar uma lidinha, ficar por dentro. Porque geralmente o nosso primeiro atendimento vem de uma situação como essa. Sabe? Vem de um flagrante. Geralmente o nosso primeiro cliente é um pedido de liberdade. Então, assim, deem uma olhada em tudo isso que a gente falou. Prestem atenção, que isso vai fazer bastante diferença na advocacia de vocês. É isso. Gente, tem mais uma questão muito, muito, muito importante, porque é o seguinte, eu acho que foi em 2018, 2019, que eu fiz o lançamento de um material para dar um suporte para a galera que estava iniciando e ele teve muita saída, muita saída. E daí eu conversando com a Tamara, porque a gente recebe muita mensagem, muito pedido, muita mensagem, muito pedido, só que a gente não tem tempo para atender todo mundo da maneira que gostaria e não tem tempo de não teria tempo de fazer uma atualização e tal, só que daí a gente pensou, cara, às vezes são coisas tão pequenas e a gente não dá conta de responder a todo mundo. Então, diante de vários pedidos de alunos de outros cursos, até do pessoal que acompanha a gente, até teve muita gente do grupo que me chamou, a gente está planejando o lançamento de um material, mas a gente pensou em fazer de forma diferente, uma imersão onde a gente tem ali uma aula por dia e daí, no final da semana, a gente tem uma live para tirar a dúvida de quem está ali, justamente para estar perto, para estar junto com essas pessoas. Então, a sacada é o quê? Ninguém começa sabendo tudo. E tudo que a gente sabe, que nem assim, ó, são 5 anos, mais de 5 anos, tomando na cara, aprendendo com colegas, aprendendo com os meus erros, aprendendo com os erros dos outros, tanto eu quanto a Tamara. E isso que vocês estão fazendo aqui é algo extremamente importante. Extremamente importante. Buscar informação, buscar aprender com os erros dos outros, com o aprendizado dos outros. Então, a gente pensou em organizar algo, um método, algo mais organizado, um passo a passo, e muito provavelmente a gente vai fazer um lançamento dele na próxima quinta, porque a gente ainda está definindo alguns temas, mas algo que eu posso adiantar para vocês, claro, se isso aqui está agregando vocês, e a nossa ideia é manter as lives nas quintas para agregar vocês, quem tiver interesse em saber ter algo a mais, um acompanhamento mais de perto, alguns benefícios que a gente pretende criar ali justamente para estar mais perto, porque a gente não consegue estar perto de todo mundo. Lá no nosso grupo já são mais de 100 pessoas, a gente não consegue dar assistência para todo mundo. Então, para quem quiser algo mais profundo, para quem quer ter algo com mais, sabe, para quem quer aprofundar mais dentro do que a gente está estudando, fiquem ligados, porque eu vou deixar um link de pré-lançamento e ele vai ser muito mais em conta do que o valor de lançamento desse material. A gente está pensando em fazer em torno de R$600 para a galera se puxar, porque tem que ter um compromisso com vocês. É até algo que a gente vai ensinar vocês, porque muita gente pensa assim, mas você vai cobrar, você não quer ajudar a gente. A gente vai ajudar toda semana lá no YouTube, no meu Insta, tem conteúdo grátis para todo mundo. Mas, inclusive você que pensa assim, você tem que começar a mudar essa cabecinha, senão você nunca vai cobrar nem pelo seu trabalho, você nunca vai ver valor nem no seu trabalho. Então, isso também é uma questão de você aprender. Tirar essa escassez de dentro e pensar, olha, vou ter que honrar a pessoa que está me ensinando e eu quero ter esse algo a mais para aprender. Então, para você que está assistindo essa live, eu vou deixar, não vou falar isso no meu Insta, nem provavelmente só no grupo, eu vou deixar uma pré-inscrição num valor de 12, de 19 reais, que dá menos de 200 reais, para algo que vai ser lançado a pelo menos 600 reais. Garanto que não vai baixar disso. Então, só para quem está aqui. E provavelmente, quem está lá no nosso grupo vai ter algum tipo de benefício, alguma coisa assim, mas a nossa ideia é o quê? É trabalhar o passo a passo, tanto para quem está iniciando ali questão de organização de escritório, atendimento de cliente, prospecção de clientes. São coisas que a gente vai tratar também no decorrer do tempo, mas lá eu quero falar também sobre sustentação oral, tráfico de drogas, execução criminal, tribunal do júri, ou seja, a gente vai sentar e é como se a gente fizesse uma releitura do material que foi criado, mas atualizando e, cara, fazendo algo assim, ó, para arrebentar.
Então, se você está gostando do que você está aprendendo aqui, pense que é algo que a gente vai sentar e vai pensar assim, cara, como é que a gente melhora e vamos botar para quebrar. Então, gente, espero que tenham anotado muitas coisas. Nem falamos da nossa pique, que nem diz meu irmão, nosso print. Faz um print nosso aí para registrar. Só fica bonito que depois eu printo. Hã? Só fica aí bonito que depois eu printo a imagem. Tá, e outra coisa, a gente não tem nenhuma atividade para essa turma hoje. Ah, gente, só deixa eu fazer um convite bem rapidinho dessa semana, que a gente conversou ainda hoje, Felipe. Verdade. Sobre a comissão que nós assumimos aqui em Palhoça de Advocacia Criminal. Como não precisa necessariamente ser só pessoas aqui de Palhoça, a gente pensou em abrir, né, em informar essas pessoas que poderiam ser de outros lugares também, sem problema. E claro que a gente deseja que as pessoas sejam ativas, que se engajem, que entrem com a gente, que trabalhem com a gente nessa comissão. Mas o que a gente vai fazer para poder ampliar e abraçar mais pessoas? Nos encontros que forem presenciais e as pessoas que não forem daqui, que morarem muito longe, a gente vai arrumar uma forma de fazer essa transmissão online. Então, assim, quem deseja, quero participar de alguma comissão, mas eu não me sinto incluído na minha comarca, aqui você vai ser bem-vindo. E a gente tem bastante ideia para que esse ano a gente coloque muitas coisas que tire do papel e que a gente efetive. Então, assim, cursos, grupos de estudos, a gente quer fazer evento. Então, quem deseja estar mais engajado nessas coisas, vocês são os nossos convidados. E as inscrições estão abertas, tá lá no meu link. Quem se inscrever lá, como eu ainda não tenho acesso a todo mundo que se inscreve, me dá um oizinho no WhatsApp. A gente quer a sua sugestão, a gente quer quem que você quer ver de palestrante, o que você gostaria de ver em uma comissão. A gente quer fazer algo diferente. A gente quer ser uma comissão que se movimenta, que acolhe e que trabalhe. Então, a gente vai precisar... Sabe qual é que é a sacada também, gente? Na maioria das cidades, pelo Brasil afora, a comissão só serve para ter um nomezinho lá no currículo. Presidente, vice-presidente da comissão tal, não serve para nada. Nem grupo no WhatsApp, nem bom dia dá. E qual que é a ideia? Nossa geração é a geração responsável por mudar essa coisa aí, essa cultura. E por que a gente é responsável? Porque senão sempre vai ser essa merda, algo que não serve para absolutamente nada. E qual que é a ideia? Eu pensei nisso agora. Ó. Você que estiver nessa comissão, você pode ter como parâmetro para você assumir lá na sua cidade. Vai lá e diz, olha, eu quero participar da comissão tal, eu quero ser o presidente porque eu vou começar a movimentar essa bagaça. E assim, gente, dentro do que a gente tiver possibilidade, a gente vai apoiar vocês. Eu já fui chamado para palestrar em algumas comissões e eu vou aí para a gente movimentar esse troço. Eu, Tamara, a gente vai aí para movimentar. Claro que tem uma questão de agenda, mas assim, ó, usem como parâmetro para começar a assumir essas frentes nas vidas de vocês. Porque isso aí, quando você não tem só uma comissão para ser um membro, não sei o quê, quando você atua de forma diligente, de forma ativa, isso daí sim vai servir não só para você, mas para toda a comunidade que está ao redor. Isso vai fazer você crescer na advocacia, porque você vai estar investindo em pessoas. Quando a gente investe em pessoas, a gente cresce. Por isso que a gente faz essas coisas aí. Fechou? Isso, gente. Então, beijo para vocês. É isso. Ó, me atrasei 2 minutos, passamos, ó, vários minutos. Foi perdoado. Vai ter que pagar um cafezinho aí para todo mundo que chegou no horário. Então, beijo para vocês. Beijo, Fiquem gente. com Deus. Obrigada. Até mais. E até.